Oi, boa tarde. Oi, gatona. A ideia da live de hoje é a gente conversar sobre o processo de autovalidação, o processo de se bancar. Oi, pessoal. Eu nunca fiz live nesse horário. Nossa, delicioso o cheiro desse óleo essencial. E autovalidação, esse processo de se bancar, é esse processo de você buscar a confirmação, a autorização para sentir o que você sente, para fazer as escolhas que fazem sentido para você olhar para as suas necessidades sem a necessidade, né? Sem querer ficar buscando nos outros a permissão e autorização para estar vivendo daquele jeito, fazendo aquelas escolhas, sentindo o que você está sentindo. Então, para começar aqui, eu quero trazer primeiro essas referências externas de como você pode estar baseando e construindo a sua identidade, o seu valor, a referência de quem você é e daquilo que é importante para você, baseado em questões externas, em referências externas, nos outros, ou seja, em coisas que estão separadas e desconectadas do que acontece aqui dentro, que é a busca por onde você deveria estar fazendo essa jornada para encontrar essa estruturação. Então eu vou dar alguns exemplos aqui, eu falo que são exemplos bobos e corriqueiros, mas eu gosto muito de uma frase do Pedro Superti, que eu ouvi da boca dele num curso que eu fui em São Paulo, que ele disse, no meio, né, enfim, de uma fala que ele estava tendo, ele disse que como você faz qualquer coisa, é como você faz todas as coisas. E quando ele falou aquilo, isso virou uma chave aqui para mim, para entender que às vezes nessas coisas corriqueiras do dia a dia, na sua rotina, nas coisas simples, você pode ter grandes percepções, grandes revelações sobre o que acontece dentro de você e sobre a sua atitude, a sua perspectiva, o seu ponto de vista em questões que você não consegue enxergar por estar tão identificado ou muito próximo, né? Ou seja, por exemplo, quando você está vivendo um problema, um desafio, aquilo fica tão perto aqui, você se aprofunda naquilo, que muitas vezes você não consegue ver de uma forma mais ampla. Então, eu gosto de trazer esses exemplos mais simples do dia a dia para mostrar essas perspectivas de como isso pode ser aplicado em coisas mais profundas, nessa busca do que faz sentido para você, dos seus valores, dessa construção e nessa revelação, eu digo assim, não é nem construção, às vezes é essa lapidação para descobrir qual que é a sua essência, aquilo que é uma verdade para você. Então, por exemplo, hoje eu tenho 36 anos, mas desde quando eu tinha até 11 anos, né, até os meus 11 anos, o meu cabelo ele era liso. Então, quando eu fiz 11 anos, ele começou aquela transição da quando a mulher menstrua, daí os hormônios vão mudando o corpo, mudando algumas coisas. E eu lembro que o meu cabelo ele começou a enrolar, e ele começou a enrolar assim, bem pela franja, sabe? Então, eu tinha o meu cabelo liso e só a franja assim, enrolado. E já tem aquela coisa da adolescência que, né, a gente, para se perceber, essa construção da autoconfiança e da autoestima, já tem todas essas coisas abaladas. E eu lembro que teve essa transição do meu cabelo também, que eu não sabia o que fazer com ele, mas eu aceitei a transição que estava acontecendo e hoje o meu cabelo ele é inteiro enrolado, enfim, eu acho que ele combina bastante comigo, com a minha personalidade. Mas por que eu tô falando isso? Porque o cabelo enrolado, como eu falei, gente, tô falando de coisas bobas, coisas simples, né? O cabelo enrolado, de uns 5, 6 anos para cá, ele começou a ser socialmente aceito e valorizado. Até esse período, ou seja, dos 11 anos até os 25, eu lembro bem, todas as vezes em que eu ia num salão cortar o cabelo, né? Geralmente era cortar mais o cabelo que eu fazia. Quando terminava esse processo de cortar o cabelo, a primeira coisa que era oferecido para mim é: vamos fazer uma escova? Então, assim, essa tentativa de tudo que está fora te moldar dentro de uma referência do que é valorizado no momento. Então, até 5 anos atrás, o que era valorizado, o que era bonito, o que era aceito socialmente, era um cabelo liso. Então, todas as vezes em que eu ia mexer no meu cabelo, era proposto isso: vamos fazer uma escova na hora que ia terminar.
E eu não gostava, então eu sempre mentia, dizia que eu ia para a piscina, que tinha alguma coisa relacionada com água. Eu sempre usava essa desculpa da água para eles não ficarem insistindo. Mas eu tô falando, como eu falei, de um exemplo, de uma referência sobre um cabelo. Mas em quantas coisas você está tentando se adaptar, se moldar ou se encaixar, e que são questões externas, e que isso está te distanciando de quem você verdadeiramente é, daquilo que verdadeiramente representa a sua essência, o seu interior. E a mesma coisa essa referência da moda, por exemplo, né? Se você não sabe aquilo que é um valor para você, aquilo que é uma sequência, vamos falar assim, de prioridades dentro dos seus valores, porque nós temos vários valores e esses valores eles têm prioridades do que é o principal e assim por diante, né? Tem uma escada, vamos falar assim. Então vamos pegar com mais uma vez um exemplo externo. Vamos supor para mim um valor é o conforto. Então, entre eu colocar alguma coisa que eu vá me sentir bonita e desconfortável, ou colocar outra coisa em que eu não vá me sentir tão bonita, mas eu vou ficar confortável, eu vou optar pelo conforto, porque o conforto é uma prioridade para mim. Mas essa escolha ela é fácil porque eu tenho essa clareza daquilo que importa para mim e de qual é a sequência desses valores. Então, vou dar outro exemplo para vocês, que eu gosto então de usar roupas largas, roupas confortáveis. E tinha uma blusa que eu tinha ganhado de uma amiga, ela me deu, era uma blusa verde e ela era de tricô, assim, ela é bem larga. E eu gostava de usar essa blusa por ser confortável, só que ela não estava na moda. E aí todo mundo que me via usando, todo mundo não, mas 2 vezes eu ouvi esse comentário, que eu parecia uma velha usando aquilo ali, enfim, que era uma roupa de velha, que era uma roupa de tricô. E aí logo depois, esse tecido, eu tô falando tricô, mas talvez nem seja tricô, porque eu não entendo disso. Esse negócio que pra mim é um tricô, entrou na moda. E aí a mesma blusa que antes as pessoas diziam que eu parecia uma velha, ela começou a se tornar um referencial de algo aceitável, de algo bonito, porque estava na moda. Então, eu tô trazendo isso para você entender que muitas vezes o olhar que você está trazendo sobre si mesma, sobre aquilo que você valoriza, sobre as escolhas que você vem fazendo, pode ser que o que você esteja usando para fazer essas escolhas, essa validação de se você acha que isso é certo, se você acha que isso é errado, está ligado com referências externas, com as pessoas ao seu redor, com o que os outros estão valorizando, com o que os outros estão escolhendo, o que os outros acham que você deveria estar fazendo. Então, observa hoje na sua vida, nas escolhas que você está fazendo, no que você está mantendo, o quanto isso está alinhado e coerente com aquilo que de fato faz sentido para você. Isso aqui está ligado e alinhado com a vida que eu quero viver, com quem eu quero ser, com os valores, com aquilo que é importante para mim. Ou eu estou escolhendo porque quando eu olho para fora eu vejo as pessoas escolhendo isso, eu vejo as pessoas agindo dessa forma, e para pertencer ou para buscar uma aprovação, para buscar uma validação, uma confirmação de que eu tenho valor, de que se eu sou boa, que eu sou capaz, seja lá qual for a confirmação que você esteja buscando, você esteja fazendo isso olhando para fora e esperando que esse reconhecimento, que essa aprovação, essa confirmação venha a partir dos outros. E quando você faz essa busca de buscar externamente, né, de encontrar externamente essa validação, essa confirmação, isso tudo é efêmero, é transitório. Até as pessoas que convivem com você, de repente são pessoas que estão na sua vida hoje, mas que daqui 4 ou 5 anos elas não mais estarão. E de repente você está se baseando pelo que elas estão dizendo, pelo que elas estão escolhendo, para tomar decisões importantes. E mais do que isso, para se perceber quem é você hoje, baseado nessa construção externa. Oi, gente, quantos amigos estão entrando aqui? Oi, alô, oi, Gui. Então, é sobre isso. Então, a pessoa que ela está constantemente olhando para fora para fazer esse movimento, eu digo assim que é como se, de certa maneira, ela estivesse pedindo a permissão para existir. Eu posso fazer isso? Eu posso escolher isso? E tudo que ela quer, ela espera que alguém, né, geralmente as pessoas mais próximas, apoiem ou aprovem aquilo que ela está querendo.
sendo que você que vai ter as consequências da sua vida, ou você que vai colher os frutos da sua vida. Então, até que ponto você se coloca nesse papel de estar refém de que as pessoas pensem, concordem, aprovem, gostem daquilo que eu estou entendendo que faz sentido para mim? E tem uma frase do Freud que eu gosto muito, que é: qual é a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa, pela qual você se queixa, alguma coisa assim. E esse processo, né, essa frase, ela me remete muito, vou falar até um momento assim da minha vida, quando eu morava com a minha mãe, né, não vou falar com meus pais, que meu pai já tinha falecido. Eu morava com a minha mãe e eu queria sair de casa. Deixa eu até contar aqui certinho essa história, porque minha mãe sempre assiste as minhas lives gravadas, né? Se eu falar alguma coisa aqui fora do eixo, com certeza ela vai me pontuar, se ela não aparecer aqui durante a live. Então, eu morava com a minha mãe e eu queria sair de casa, mas olha a questão da autovalidação, de você bancar o que você quer, né? Eu queria sair de casa, mas eu não me bancava. Eu não ia adiante nesse processo de ir atrás, de encontrar uma casa, de me bancar financeiramente também. E a história que eu contava para mim, a minha responsabilidade na desordem que eu me queixava, né? Aqui trazendo Freud, era que a minha mãe ia ficar mal se eu saísse de casa. Não, eu preciso estar aqui para fazer companhia para minha mãe, para apoiar a minha mãe. Então eu usava essa conversinha fiada. E a minha mãe tinha, assim, o discurso dela, né? Ela fazia a chantagem emocional dela ali, dizendo que ela tinha como que é o nome desse remédio de depressão? Sei lá o que é, um Rivotril, não sei, não lembro qual que era o nome. Que ela tinha um Rivotril no criado dela, porque quando eu tomo uma decisão, geralmente eu fico ali marinando aquilo, e quando eu decido eu comunico. Então, para a pessoa que está sendo comunicada, isso é assim, do nada, mas aqui dentro eu já estou elaborando, sentindo, experienciando todo o contexto antes de comunicar. Então, como ela me conhece, ela sabe que eu sou assim, de comunicar e partiu, ela dizia isso, que ela tinha um Rivotril do lado do criado, porque quando eu chegasse, ela ia entrar em depressão. Então, assim, ela trazia esse discurso e para mim encaixava. Minha mãe trazia esse discurso, que não é verdade, tanto que isso não aconteceu, e eu usava esse discurso dela para justificar eu permanecer ali, porque eu não bancava a escolha que eu queria fazer de sair de casa. Eu tinha medo. Ali era confortável para mim, tinha comida pronta, roupa lavada, casa limpa, eu não pagava nada. Então era muito confortável, por mais que fosse desconfortável para mim estar ali naquele momento, dentro da fase que eu estava vivendo. Era maravilhoso, mas assim, para o meu processo de crescimento, individuação, eu precisava sair dali. Certo? Então, o que eu usava naquele momento em que eu não me bancava é justificar. Eu estou aqui, mas não é porque eu estou aqui porque eu não tenho coragem, ou eu não me banco, ou eu não estou disposta a pagar o preço necessário para sair daqui e fazer meu movimento. E eu culpava, então, todo um contexto. Então, observa onde na sua vida hoje é desconfortável, mas de certa maneira você já se acomodou com esse desconforto e você vem culpando ou responsabilizando alguma situação, seja o governo, seja a pessoa com quem você se relaciona, seja os seus pais, seus filhos, quem você está culpando para não bancar. Não é isso que eu quero. E pagar o preço, né? Arcar com as consequências, correr os riscos necessários. Então, tem muito dessa dinâmica também da pessoa que não se banca e que não faz esse processo de validar. Quando eu falo validar, seria de reconhecer a importância. E então a pessoa ela acaba procurando nos outros, procurando no externo. É como se fosse, eu quero encontrar um gabarito, né, um manual ali do que é certo e do que é errado sobre a minha vida, pro que eu sinto, pro que eu penso e pro que eu escolho. Então, sabe aquela pessoa, por exemplo, que ela termina uma relação e ao invés dela entrar, de sentir e reconhecer, nossa, eu tô com raiva, ou eu tô chateada, eu tô me sentindo traída, eu tô magoada, ela fica se justificando para que alguém diga, tá tudo certo, você tá certa de se sentir assim. Ao invés dela simplesmente entrar em contato e falar, cara, é isso que eu tô sentindo, não importa se é certo ou errado. Como eu falei na live da semana passada para vocês, gente, quando você sai desse julgamento, dessa classificação de que uma coisa é certa, de que uma coisa é errada,
Isso é libertador, porque você se dá a permissão, essa validação de você sentir o que quer que esteja sentindo. Cara, eu não deveria estar com raiva. Socialmente, eu não deveria estar com raiva, porque socialmente isso é feio. Mas eu tô. E eu vou validar, eu vou reconhecer e vou me permitir sentir essa raiva, né? Eu tenho uma amiga que ela foi viajar para um lugar que eu queria muito ir, e ela falou assim pra mim, ela compartilhou, eu falei, cara, que legal, você merece, enfim, eu sei todo o empenho que ela fez. E ela falou assim, acompanha as fotos lá no Instagram quando estiver postando. Eu falei, cara, amiga, na boa, eu não vou seguir o seu perfil enquanto você estiver nessa viagem, não. Porque eu vou sentir uma inveja desgraçada. Eu falei, eu tô feliz por você, mas eu queria muito estar lá também, eu vou ficar com inveja. E, cara, pra mim não existe esse negócio de inveja branca. Cara, inveja é inveja, sabe? Então, assim, no momento eu não olhei e falei, cara, Laura, que pessoa feia que você é, que pessoa horrível, você vai sentir inveja da sua amiga? Não, eu fui muito sincera, cara, é inveja que eu vou sentir, então eu prefiro nem acompanhar o teu movimento, quando você voltar você compartilha e tal. Então, essa validação eu tô sentindo, é isso mesmo, confirma, sem esperar, posso sentir isso? Posso? Então, até nesse processo de você buscar essa validação, essa confirmação do que você sente, principalmente do que sente, porque a partir do que você sente vai direcionar para o que você escolhe e tudo mais. E se você não consegue bancar o que você sente, você vai ficar sempre, é como se tivesse imagina que tem um círculo aqui em volta de mim, e esse círculo é a barreira que vai delimitar até onde eu posso ir. Então, por exemplo, se eu tenho uma dificuldade, vou falar uma dificuldade que as pessoas têm, que está ligado com o processo de amadurecer, que é a culpa. Né? Quando nós amadurecemos, quando nós nos tornamos adultos, a culpa é o preço que a gente paga para fazer as escolhas, porque a gente vai ter que desagradar, a gente vai ter que fazer coisas que as pessoas não concordam, a gente vai ter que romper com os pais, e às vezes, né, com os pais que eu digo assim, da esfera dos pais, e isso vai gerar um sentimento de culpa. Então, se eu não banco a minha culpa, se eu não consigo atravessar, ela vai dizer até onde eu posso ir. Então, se eu venho até aqui, e aqui eu começo a sentir culpa e eu recuo, é só até aqui que eu posso ir. Agora, quando eu me permito sentir o que quer que eu esteja sentindo, quando eu valido isso, quando eu reconheço, eu me autorizo a sentir, independente se é agradável ou desagradável, eu tenho força, eu tenho lastro emocional para me bancar, para me posicionar. Eu vou tomar essa decisão, mesmo você não gostando disso. Eu vou fazer essa escolha, mesmo você ficando chateado ou você pensando de outra maneira, né? Entendendo, fazendo escolhas, quando eu digo, gente, isso num processo que está relacionado à minha vida, tá? Então, assim, minhas escolhas, tô dizendo aqui de autovalidação, de se bancar, quando você não está prejudicando outras pessoas, entende? Né? Então, por exemplo, você está numa relação e você vê que essa relação não é mais o que você quer. E eu recebo muitas mensagens de mulheres, né, fora da terapia, porque eu sou terapeuta, assim, de amigos e tudo mais, dizendo, eu tô pensando em me separar, o que você acha? Essa relação é minha? Eu tô dentro dessa relação? Eu sei o preço que você tá pagando pra estar aí dentro? Eu sei o que você tá ganhando pra estar aí dentro? Eu não tenho que achar nada, entende? Então, esse processo de autovalidação é buscar fora as respostas para aquilo que eu tô sentindo dentro. Eu preciso que você me diga que vale a pena eu sair desse casamento. Ou eu preciso que você me diga que é uma loucura e que eu preciso ficar nessa relação. E essa é uma decisão que você vai fazer. Da minha boca você não vai ouvir o que você tem que fazer. Entende? Então, quando você não se banca, você tá sempre buscando essa confirmação. Eu devo permanecer nesse emprego? Eu tenho que sair? Eu tenho que escolher outra carreira? O que você acha? O que faz sentido para você? Quais são os valores que você tem? Isso aqui tá alinhado ou não tá com os valores que você tem? E falando disso de carreira, quando eu morei em Florianópolis, até a Gleice que tá aqui na live, é um anjo que morou comigo lá. Nós moramos juntas e nós trabalhamos também juntas em uma empresa durante um período. E eu tinha passei e passo por essas questões. Suas terapias me ajudaram a me olhar com amor e respeito. Ai, que lindo. É um processo, né? A gente tem que olhar para isso entendendo que é uma construção. Você vai conseguir logo de cara? Não. Mas quando você entende que essa é a direção, que esse é um caminho, você começa a treinar, vamos falar assim, né? A treinar, a exercitar aí nessa direção.
Então, voltando ali a Gleice, né, Gleice? Nós trabalhamos juntas numa empresa, ela já estava nessa empresa quando eu cheguei, e eu tinha sido contratada para um determinado cargo, para algumas tarefas, e eu fiquei ali bem pouco tempo, sei lá, 1 mês, 2 meses, não sei. Mas eu sei que eu fui contratada para uma função que agora eu nem lembro qual era, e eu já estava de tradutora, eu já estava fazendo várias funções ali, fazendo hora extra. E eu lembro que um dia eu saí tarde, assim, bem tarde do trabalho, e eu liguei para um amigo que morava lá também, e eu falei, contei toda a situação, meio que desabafando, assim. E aí, no final, esperando uma validação, esperando que ele me dissesse alguma coisa, me desse um conselho, uma orientação. E ele falou algo que, assim, que eu trago pra minha vida. Ele ouviu tudo que eu falei, e no final ele só falou, Laura, você acha que você precisa passar por isso? Se você acha que você precisa, você continua. Se você acha que você não precisa, sai. Foi só isso que ele falou. E eu falei, caramba, é verdade, isso é uma decisão que eu tenho que fazer. Eu tenho que saber se isso aqui tá valendo a pena ou não. Sou eu que vim aqui trabalhar todo dia. Sou eu que sei o quanto eu vou ganhar no final do mês, o quanto vale o meu trabalho, o meu empenho, o quanto eu tô sendo reconhecido, o quanto isso está condizente com o que eu quero. E é isso, naquele momento eu tava buscando uma validação. Eu tava esperando que alguém me dissesse o que fazer com a minha vida. E o que ele fez foi só jogar a bola de volta pra mim e eu tive que fazer essa busca. E eu sou muito grata porque eu trago isso até hoje, quando eu tô numa situação, porque às vezes a situação é desagradável, mas existe algo ali que eu preciso aprender. Existe algo que é uma contribuição de um medo que eu preciso enfrentar, de um posicionamento que eu preciso aprender a ter. E às vezes não, às vezes aquilo ali, cara, não tá contribuindo com nada, não tá trazendo nenhum desafio, não tá acrescentando em nada na minha vida e eu tô permanecendo ali só por ter medo de romper, só por ter medo de bancar e falar, cara, não é isso que eu quero. E o que eu quero não tem nada a ver com isso, ou o que eu quero não tem nada a ver com o que você acha que é bom pra mim, ou o que meus pais querem pra mim, e bancar isso. Por isso que eu falei que quando a gente banca essas escolhas, ela vem com uma culpa, ela vem com um desconforto de eu desagradei alguém, eu tô fazendo algo que alguém não aprova, mas isso tá alinhado com o que eu quero, isso faz sentido pra mim, isso que importa. E trazendo novamente essa questão do desconforto, né? Vou falar um processo assim, que mais uma vez foi no desconforto, o desconforto sempre tem crescimento, gente, sempre tem crescimento. E você pode aprender pelo amor ou você pode aprender pela dor. E uma vez que eu aprendi pela dor também, mas que foi assim um ponto assim de virada na minha vida. Oi, Fátima. Oi, Dani. Pausa para beber água. Foi quando eu morei na Holanda. Em 2010 eu fiz um intercâmbio na Holanda. Então, oi, Luiz. Eu morei na Holanda. Vou fazer essa live nesse horário, gente. Sempre aparece um monte de amigo aqui. Eu fiz então um intercâmbio na Holanda em 2010. E era um intercâmbio que eu morava na casa da família. Então tinha algumas trocas, né? Eu tinha algumas tarefas que eu tinha que fazer ali com a família, com a casa. E em troca eu estudava lá holandês, enfim, eu recebia e tudo mais. Então nós tínhamos acordos que eram feitos antes de ir para o país, antes de ir lá morar com a família. E aí, né, nós ajustamos, fazemos esse ajuste do que eu concordo, que a família concorda e tudo mais. E aí quando eu fui morar lá na Holanda, quando eu já estava mais ou menos 1 mês, eu percebi assim que aquilo que a gente tinha conversado, que a gente tinha combinado, não era o que estava acontecendo. A gente combinou uma coisa, chegou lá, estava acontecendo outra coisa. E eu tinha muita dificuldade de me posicionar. Eu já falei aqui pra vocês em várias vezes que eu sou tímida, então em muitos momentos eu tenho dificuldade, eu tenho vergonha de falar perto de gente que eu não conheço, de conversar com pessoas que eu não conheço. Então, assim, são desafios que eu lido, né, por estar alinhado com aquilo que faz sentido pra mim. Mas que são situações desafiadoras. E isso de me bancar, de me posicionar, hoje não mais de me posicionar. Mas antes era muito difícil. Quando eu precisava falar algo para alguém, eu chorava, eu gaguejava, eu ficava quieta, eu não sabia o que falar. Quando eu começava a falar, eu chorava. Eu não conseguia me expressar, não conseguia me comunicar. E eu nem sei dizer, era uma coisa tão grande, era uma trava tão grande que não era nem medo de desagradar, era não conseguir de fato me posicionar. Então, até nesse momento, eu tinha essa dificuldade de conseguir me posicionar, de conseguir falar aquilo que eu queria, aquilo que eu pensava, aquilo que eu precisava. Mas aquela situação, porque pra mim, lembra que eu falei dos valores? A justiça, pra mim, é um valor muito forte.
A justiça, a sinceridade, a honestidade são valores muito fortes para mim. E naquele momento eu me senti injustiçada, porque antes de sair do meu país, nós fizemos um acordo, né? Então, do que eu faria, de quais seriam as minhas tarefas ali. E aí, quando eu estava em um outro país, inserido dentro daquela família, enfim, né? Tô ali no clã de alguém, no ambiente, no espaço de alguém, sendo acolhida, né? Por mais que seja uma troca e tudo mais, estava sendo acolhida e bem recebida. Então, assim, para mim estava um pouco constrangedor eu reclamar, mas por outro lado estava batendo naquele meu valor, que isso aqui não é justo, isso não é justo, não foi isso que nós combinamos, isso não é justo. Então naquele momento, como mexeu num valor que era muito importante para mim, eu tive que me posicionar mesmo com medo. Então eu lembro assim que eu fiquei o dia inteiro ensaiando o que eu ia falar, quais eram os pontos, quais eram os argumentos que eu ia trazer para aquela conversa. E ela era uma mulher bem firme, assim, sabe? Por isso que eu falei que as pessoas, elas entram na nossa vida, gente, como um instrumento de cura. E às vezes, esses instrumentos de cura, eles são desafiadores. Eles vão te colocar naquele lugar de maior vulnerabilidade para que você possa romper com esse círculo que eu falei, lembra? Até onde você consegue ir. Então ela era uma mulher muito firme, ela era uma mulher muito segura. Ela era diretora de uma região ali de bancos e tudo mais. E aí eu lembro que eu fiquei me preparando e tal, e à noite eu falei pra ela assim eu preciso conversar com você. Aí nós terminamos o jantar e tal, e ela me chamou, daí eu lembro certinho assim, ela com uma xícara de chá assim, passando a colher no chá e olhando pra mim, o que você quer falar? E aí eu peguei e falei, olha, né, eu agradeço você estar me recebendo aqui e tal, tô gostando muito da experiência, mas nós combinamos algumas coisas e não é isso que tá acontecendo. Eu tô fazendo algumas tarefas, enfim, não vou trazer aqui, mas tô fazendo tal coisa e que não foi o que a gente combinou. E eu lembro certinho que, olha só, as coisas assim, elas vêm pra gente conseguir mesmo ultrapassar essas barreiras. Eu lembro que ela olhou pra minha cara e falou, você deve estar muito cansada, e não sabe o que você tá falando. E eu podia recuar, mas se eu recuasse naquele momento, eu estaria novamente passando por cima daquele valor, eu estaria ignorando aquilo que era importante para mim, que era como eu estava me sentindo. Eu estava me sentindo injustiçada, eu estava me sentindo prejudicada. E aí eu precisava fazer essa validação de fato, isso é o que está acontecendo comigo. E se isso é o que está acontecendo comigo, eu preciso me posicionar, eu preciso me bancar. E eu falei, eu não estou cansada. Talvez você não queira negociar o que eu estou falando. Enfim, e a conversa foi indo, e demorou dias para isso se alinhar. Mas foi ali naquela situação que eu comecei a aprender a me posicionar com as coisas que eu não concordo, com as coisas que eu não quero para mim. E era eu que estava inserida naquela situação. Então não adiantava eu ficar buscando ou perguntando para outras pessoas se elas achavam que eu deveria fazer aquele movimento, se estava certo eu ter essa conversa, eu sentar para ter essa conversa, porque eu estava vivendo aquela experiência. Para mim aquilo era real. Para mim o que eu sentia de fato era importante. E isso é autovalidação. Agora na sua vida, quantas vezes você está passando por uma situação e você diminui? Sabe, diminui, isso não é tão importante. Por exemplo, de coisas simples, gente. Se você sente, é importante para você. Pode ser uma baboseira para mim, eu posso achar a maior besteira, eu posso achar uma idiotice. Se você sente, acabou. Não tem mais conversa. Autovalidação é eu sinto isso, acabou. Então, por exemplo, não consigo pensar em nenhum exemplo aqui para trazer para vocês. Tá, vamos falar amizade, né? Todo mundo tem amizade, amizade é um campo que geralmente a gente flexibiliza, tem aquela troca, é uma coisa assim que normalmente tem menos conflitos, né? Espera, pelo menos nas minhas, tem poucos conflitos. Então vamos trazer a amizade, que é um campo mais light, para trazer um exemplo. Aniversário, lembrei de um exemplo. Aniversário. Eu sou uma pessoa, gente, que eu não tô nem aí pro meu aniversário. Eu não sou uma pessoa, aliás, que me conecto com datas comemorativas. Eu não comemoro Natal, eu não comemoro Ano Novo, aniversário agora que eu tenho comemorado, mas eu não sou uma pessoa assim que nenhuma data é muito simbólica para mim. Eu vou muito dos meus ciclos internos, de cara, olha, isso aqui fiz uma mudança, encerrei um ciclo interno, comecei um projeto, isso tudo eu celebro dentro do que está acontecendo na minha vida. Isso é algo meu.
De repente, para você, celebrar o teu aniversário, celebrar o ano novo, tem um outro significado. E você não precisa me convencer do que é importante para você. Você não precisa provar para mim que aquilo que você sente, aquilo que você gosta, aquilo que é importante para você, você não precisa me convencer. Quando você faz esse lugar de autovalidação, acabou a conversa. Isso é importante para mim. Eu não tô perguntando, eu não tô pedindo se isso tá certo, se isso é bom. Acabou a conversa, entende? É encerrar o assunto. E pode ser nas coisas bem pequenas. Então, por exemplo, trazendo de novo para essa questão do aniversário, que é uma coisa que todo mundo tem, né? Agora, como cada um se relaciona com isso de uma forma diferente. Então, vamos supor que você me manda uma mensagem, nós somos super amigas, e você me manda uma mensagem de aniversário, mas eu sou uma pessoa que eu super valorizo, para mim é muito importante aquela data. É quando eu celebro meu aniversário, o meu nascimento, as minhas conquistas, quando eu celebro as coisas que estão boas na minha vida, enfim, não sei qual o significado que você dá para aniversário. Então, como nós somos muito próximas, de repente você esperava algo mais, que eu fosse pessoalmente, que eu te desse um abraço, que eu fizesse uma chamada de vídeo, uma ligação. Então você esperava algo mais, porque aquilo era importante para você. E aí, como eu só mandei uma mensagem, de repente você ficou triste. E aí você fala... E aí você comunica, né? Olha, Laura, eu fiquei triste que você só me mandou mensagem. Eu ficaria muito feliz, ou eu gostaria que você tivesse me ligado, né? Dentro de um pedido e não uma cobrança seria isso. De comunicar o que você sente, o que é importante para você e de repente fazer um pedido. Essa é a estrutura, né? De eu me sentir, então eu fiquei triste, o que eu gostaria que você tivesse me ligado, porque eu me sinto amada quando você me liga no meu aniversário, entende? Então uma estrutura sem entrar no drama e na cobrança, um caminho seria esse. Então vamos supor que você traga isso para mim. Eu não tenho esse direito de dizer, ai, que besteira, você ficou triste por causa disso? Eu gostaria que você mandasse um pix de aniversário. Pois é, amiga, mas nem todo pedido é aceito, né? A gente faz o pedido, agora se é outra pessoa, mas veremos o seu merecimento, né? E então é isso, né? Então eu não tenho esse direito de dizer, ai, que besteira, não fica triste, entende? Então quando alguém diz isso pra você e você fala, de fato, eu não deveria estar me sentindo triste, o que você tá fazendo? Você tá se anulando. Você não tá bancando o seu processo de autovalidação. Cara, eu tô triste com isso. Entende? Isso tá dizendo algo sobre o meu processo. Não quer dizer que é tua responsabilidade, não quer dizer que você tem que fazer o que eu quero, suprir as minhas vontades. Mas agora eu tô triste. Validar isso é reconhecer, de fato eu fiquei triste com isso. E é me permitir sentir essa tristeza, é reconhecer a minha tristeza. E não achar que eu deveria estar feliz por outros motivos. Então, a autovalidação é quando você para de buscar nos outros esse gabarito que eu falei de isso é certo ou isso é errado. Tá certo, gente? Vocês estão entendendo até aqui? Concordo com sua pessoa pelas suas frases. E até esse direito de discordar, né? Então, assim, quando você sai... Nossa, gente, tá quente pra caralho aqui, viu? Não quis ligar ali pra não fazer barulho, mas tô morrendo agora. Chapada tem essa coisa louca, né? Antes de começar a live tava uma chuva, um vento gostoso, parou a chuva, agora tá um calor da pega, tô aqui suando. Pera aí, gente, que eu vou continuar. Quando você sai do certo ou errado. Certo ou errado. Corta isso da sua vida, das suas escolhas, do que você sente, do que você pensa, sobre quem você é. Tá? Troca ainda sobre certo ou errado, você pode usar uma variação que vai te ajudar mais, se isso é bom ou ruim, tá? Então, por exemplo, eu quero fazer uma escolha, isso aqui é bom ou ruim para mim? Isso aqui contribui ou não para mim? Isso aqui tá alinhado ou não comigo, com o que faz sentido para mim, com o que eu quero viver? E ir buscando e construindo isso, buscando internamente. E abrindo mão do que você tá fazendo esse movimento fora e construindo isso dentro de você, buscando onde? No seu sentir. Isso é leve para mim? Isso é leve para mim, porque eu sinto? A escolha que eu tô fazendo é leve para mim? Então, é o que você pode fazer. E tem outra coisa, gente, falando dessa coisa efêmera, né, me fugiu a palavra agora. Enfim, dessa coisa volátil de você buscar essas referências, essas confirmações.
externamente, nas pessoas. Você tem que entender que muitas vezes nós estamos todos tentando aqui, gente. Nós estamos cada um tentando entender, se descobrir, se reconhecer. Então, quando você olha para as pessoas seja as pessoas que você admira, as pessoas que você convive, as pessoas que estão ali, né, enfim, convivendo com você, se relacionando com você, e quando você olha para essas pessoas, entendendo que essas pessoas, elas também estão experienciando a vida, e que a vida, ela não tem certezas. Isso te dá uma leveza de, talvez, as outras pessoas e eu assim como as outras pessoas, talvez nós estamos aprendendo e experienciando como brincar, como jogar esse jogo. E que aqui nós não temos essa certeza. Porque às vezes você se perde olhando a pessoa fazendo as escolhas dela, vivendo a vida dela sem entender o preço que ela tá pagando, o que ela tá bancando, os desafios que ela tá vivendo. Mas quando você tá olhando de fora, essa pessoa parece que ela tem todas as respostas. Eu lembro que uma vez uma pessoa chegou pra mim, gente, e ela marcou de conversar comigo, né? Eu tinha um espaço terapêutico e ela marcou de conversar comigo. E quando ela chegou lá, ela falou, olha, eu queria conversar com você, faz muito tempo que eu venho buscando e agora chegou uma confirmação pra mim que você é meu, não lembro se ela falou, guru oráculo. Na hora eu dei risada, eu falei, olha, eu não sei o que chegou pra você, o que você acessou no teu processo aí, mas eu não sou o seu oráculo. Olha, eu tô tentando fazer as escolhas que fazem sentido pra mim e eu tô longe de ser isso. E é isso que as pessoas querem. Alguém que diga o que eu tenho que fazer, para onde eu tenho que ir, como eu tenho que viver. Isso não existe. Isso não existe. Quando eu comecei esse caminho, gente, do autoconhecimento, foi em 2011. Foi em 2011. E eu acho que foi lá em 2012, eu morava em Sinop, e eu ajudei a organizar um retiro. Foi o primeiro retiro que eu ajudei a organizar. Eu não estava conduzindo e facilitando, né? Eu estava no começo da minha busca. E veio uma outra pessoa e essa pessoa ia dar o retiro. E uma das tarefas, né? Uma das atividades, das práticas desse retiro era fazer uma trilha de olhos vendados. Então era uma trilha em um lugar onde nós não tínhamos ido, então nós não conhecíamos aquele trajeto e nós estávamos de olhos vendados. E aí, né? A pessoa que estava facilitando o retiro ia batendo assim um tambor e nós nos orientávamos naquela trilha pelo som do tambor. Mas estávamos todos trilhando um caminho que não conhecíamos, todos de olhos vendados, com exceção da pessoa que estava conduzindo e facilitando ali a prática. E é a mesma referência, é a mesma analogia que nós fazemos na vida. Eu acho que eu sei para onde eu tenho que ir, baseado no que eu sinto, baseado no que eu acesso. Isso tá certo? Eu não sei. Eu não sei. Quando que eu vou saber? Talvez depois quando eu morrer, talvez eu saiba isso, talvez não, vai depender da sua crença e tudo mais. Entende? Então eu não tenho certeza. A vida não tem certeza. A vida não nos dá garantia. E nós precisamos o tempo inteiro consultar o nosso coração, o nosso sentir, a nossa conexão espiritual para entender se isso tá leve, se isso fortalece, se isso pulsa, se isso faz sentido. E cada um ganhou uma vida. Eu ganhei uma vida, você ganhou uma. Cada um, ó, que lindo. Cada um tem, é igual voto, eu falo. Você não precisa concordar com o que eu voto. Você tem o teu, vota em quem você quiser. Você não precisa me convencer, você não precisa se justificar. E a mesma coisa com a vida. Eu ganhei uma, você ganhou outra. Eu vou viver aquilo que eu acho que faz sentido pra mim. Pode ser que lá na frente fala, ixi, caguei, escolhi ruim. Quem vai pagar por isso? Eu. Mesma coisa você. Entende? Então, quantas vezes você está buscando nos outros algo que nós estamos fazendo uma trilha de olhos vendados? Que garantia você tem que o que eu estou escolhendo é o certo para você? E aí, nessa trilha, gente, eu fiquei puta nessa trilha. Porque eu estava de olhos vendados, eu estava ali tentando sentir onde era um caminho aberto para eu pisar, tentando me conectar com o som. E o que as pessoas faziam? Dentro dessa insegurança, dentro dessa necessidade de ir onde os outros estão indo, de escolher o que as pessoas estão escolhendo, por mais que estejamos todos de olhos vendados. Essa falsa segurança de tem mais alguém indo, tem mais alguém escolhendo, então isso é o certo. E nessa trilha, as pessoas se seguravam em mim, elas se seguravam em mim. Olha o nível de insanidade nisso.
Você se sente mais seguro segurando em mim, que também estou de olhos vendados numa trilha, ao invés de você experimentar, fazer o teu caminho, a tua jornada e buscar aquilo que faz sentido para você? Então, isso foi num retiro, que é um ambiente, uma experiência preparada. Agora, na tua vida, no dia a dia, quantas vezes você está fazendo isso? De sentir segurança e confiança, fazendo escolhas baseado no que outras pessoas estão fazendo e que muitas vezes está funcionando e dando certo para elas, mas que em nenhum momento passou por uma validação, uma confirmação do que acontece aqui dentro de você. Isso aqui faz sentido para mim? Como eu me sinto com isso? Isso é leve para mim? Isso está alinhado com o que eu acredito, com aquilo que eu quero? Entende? Então esse processo de autovalidação é você começar a buscar internamente essas respostas. E é desafiador você buscar internamente, mas ele é um processo. E quando você começa, isso é como um músculo que vai se fortalecendo. Então no começo da insegurança, no começo dá medo. E se der errado? Se der errado, você está errando os seus erros. Não faz sentido? Não faz muito mais sentido? É o que eu falo. Minha mãe fala, você não escuta as pessoas. Eu falo, não escuto. Por quê? Porque eu vou errar os meus erros. Eu vou aprender com os meus erros, no sentido de... Se eu tenho que fazer uma escolha, eu não vou escolher aquilo que você acha que é o melhor pra mim. Eu vou escolher aquilo que eu acho que é o melhor pra mim. Porque se der certo, era algo que eu queria. Me levou de um lugar para outro que eu queria, que era o que fazia sentido para mim. Se deu errado, aquilo se transformou em conhecimento. Isso se transformou em sabedoria. Quando eu caí naquela situação de novo, eu sei sair, porque eu já estive ali. Entende a diferença de você começar a trilhar os teus passos baseado naquilo que você quer? Porque o preço disso você vai pagar de qualquer jeito. A colheita ou o preço que você paga, quem vai arcar com isso é você. Então não é melhor você assumir os riscos, você fazer as escolhas e tomar as decisões consultando o que você sente? Já que no final das contas, quem vai pagar o preço ou quem vai colher o plantio é você? Certo? E eu vejo muitas pessoas, esse negócio de pedir opinião, gente, esse pedir opinião, isso é um exercício que vocês podem começar o processo de autovalidação por aqui. De não pedir mais opinião para aquilo que você quer. De você buscar internamente... Nossa, hoje as palavras estão fugindo. Não era essa palavra que eu queria usar, mas como se fosse, não é, debulhar, esmiuçar, sabe? Esmiuçar aquilo. Se eu tô com uma ideia, se eu tô com um plano, se eu tô com vontade, vai esmiuçando isso. Esmiuçando no sentido de por que isso é importante para mim, o que eu quero experienciar aqui. E isso começa, gente, na escolha de pequenas coisas. Quando você vai sair, quantas vezes você deixa a pessoa escolher o que você vai comer? Quantas vezes você consegue consultar? Tô falando de coisas pequenas, lembra que eu falei? Aquela frase do Pedro Superti, como você faz qualquer coisa, como você faz todas as coisas. Então, ali, na hora de comer, quantas vezes você tá sempre... O que você vai comer? Ah, então eu também. O que você vai pedir? Então eu vou pedir isso também. Você não tem a capacidade de olhar um cardápio e falar, será que eu quero comer isso? Não sei. Será que vai ser bom? Não sei, eu vou pedir. Se for ruim, a próxima vez eu já sei. Isso aqui eu não gostei, vou pedir outra coisa. Mas agora eu já sei que comer... como aquele negócio que ninguém gosta, coentro. E eu amo coentro. Eu não gosto de coentro. Como que eu sei daí? Provando, entende? Então, se permita essa experiência, porque você vai sentir de qualquer forma. Então, vá buscando essa referência, esse ok para o que você está sentindo, você mesma se dando isso. E quando eu vejo, né, as pessoas nesse processo de buscar a validação e a aprovação dos outros, é sempre aquela pergunta, é isso mesmo? Laura, aconteceu tal coisa, eu fiz isso, é isso mesmo? Eu deveria ter feito isso? Por que você fez? Você que tem que me dizer se eu deveria ter feito. Entende? Eu não sou eu. Eu posso fazer isso? É certo fazer isso? É assim que eu deveria me comportar? É assim que eu deveria pensar? Né? Então, tá sempre esperando que alguém te diga o que fazer, o que escolher, como se comportar. Observa
Onde você entra nesse padrão na sua vida? Porque toda vez que você faz isso, imagina que isso aqui, ó, seu cavalinho, você tem as rédeas, você dá para outra pessoa. Guia para mim, conduz para mim. Por quê? Porque quando eu peço para alguém conduzir, me guiar, nossa, tá calor, gente. Quando eu peço para alguém conduzir, me guiar, eu me isento da responsabilidade. Se der errado, porque fulana falou para fazer isso, sabe? A minha mãe não me apoiou na minha escolha. O meu pai que falou não deixou eu fazer essa faculdade. O meu marido não me apoiou no meu projeto, no meu sonho. Os meus filhos, sempre tem um culpado. Para que você permaneça inocente, para que você permaneça vítima, para que nada seja a sua responsabilidade. Então, quando você não assume as rédeas da sua vida, quando você está delegando isso, você tem que arcar com as consequências, porque foi algo que você concordou. Você concordou em se submeter a isso, em aceitar aquilo que as pessoas estão escolhendo para você. Então, observa o quanto você não quer assumir as responsabilidades da sua vida, quando você busca tanto desculpas, quando essa aprovação e essa validação de esperar que alguém me diga, porque se der errado, não fui eu que escolhi. Sabe aquela coisa? E quando algo dá certo, uma ideia dá certo, um convite, uma proposta é valorizado, esse convite veio de mim, fui eu que tive essa ideia, fui eu que fiz esse trabalho. E aí, quando dá errado, às vezes não fui eu, essa ideia veio de fulano, sabe assim, de ir se esquivando. Então, observa o quão comprometida você está com esse processo de se responsabilizar pelo que acontece, pelo que dá certo, pelo que você está vivendo. E quem você está culpando? Lembra que eu comecei falando? Quem você está culpando ou responsabilizando pelo que você está vivendo, pelo que você está escolhendo ou deixando de escolher? E qual é o conforto nisso? Qual que você ganha? Qual que é o seu ganho secundário ali? Porque às vezes isso é desconfortável. Muitas vezes é desconfortável. Mas é um desconfortável? Oi, sister. É um desconfortável já conhecido pra você. Tá ruim, mas é um ruim seguro. Por quê? Porque eu já sei como é estar na merda. Eu já sei como é estar mal. Eu já sei como é estar frustrada. Eu já sei como é estar insatisfeita. Isso aqui é seguro pra mim. Eu já tô acostumada aqui, entende? Agora, e o risco é o medo de passar por uma situação e viver outros sentimentos além desses. Entende? Então, com qual desconforto você tá ali acostumada porque você não banca isso de fazer uma escolha diferente. Então, isso de não se banca, não se posiciona, culpa, responsabiliza alguém pela situação que você tá vivendo ou como você tá se sentindo. Lembra como eu falei? Também te amo. A minha irmã tá aqui na live, gente, deve estar na praia, não sei. E aí, esse mesmo processo, lembra que eu falei aquele exemplo bobinho do aniversário? Eu tô triste, daí eu responsabilizo, eu tô super triste porque você me mandou mensagem. Uma coisa eu tô triste, agora a tristeza é minha. Eu tô sentindo, eu lido com isso. Eu posso comunicar você, eu posso fazer um pedido, né? Eu posso falar o que é importante, como eu me sinto, mas esse sentimento na praia seguindo você de biquíni, desaforado. Eu acabei de falar que tô morrendo de calor aqui em Chapada, mas tá bom. Então assim, esse sentimento ele é meu. Eu não posso ficar aqui remoendo, eu tô triste por causa desse loquê, porque esse loquê, isso é meu, o que eu vou fazer com isso? Como eu escolho lidar com isso? Então, observa, porque é muito confortável responsabilizar os outros, colocar os outros como culpados e se manter refém de uma situação que você pode sair, mas você precisa estar disposta a pagar o preço, a arcar com as consequências. Então, quando algo tá ruim na sua vida, como eu falei, lembra quando eu contei aqui a história de que eu morava com a minha mãe e eu queria sair de casa e eu falava, mas a minha mãe vai ficar mal, a minha mãe vai ficar mal, a minha mãe tá tão mal que ela viajou horrores, de tão mal que ela ficou, né? Então, assim, eu usava a minha mãe de desculpa, pra não bancar, de falar, caramba, de repente eu esteja morrendo de medo de começar a caminhar por conta própria, de começar a me sustentar, de me arriscar, entende? Então era mais fácil eu falar que a minha mãe precisava de mim ali, entende? Assumir essa grandeza, esse papel, era mais fácil, né? Então, o que eu escuto assim eu tô nesse trabalho, um trabalho que eu não gosto, porque meu marido não apoia os meus sonhos. Quantas vezes eu escuto pessoas dizendo, eu tô nessa situação porque ninguém me apoia. E você? Quanta clareza você tem do que você quer viver, do quanto isso faz sentido pra você?
Por que você não começa a fazer esse movimento? Por que você não começa a se apoiar e se dá uma chance? Eu tenho certeza que você dá tanta chance, você apoia tantas pessoas ao seu redor. Então, por que não se permitir, não se dar esse voto também, né? Eu não invisto em uma carreira que eu quero porque os meus pais dizem que não dá futuro. E aí, quando seus pais partirem, quem você vai responsabilizar pela sua vida? Quando chegar lá na frente da sua vida e você falar, caramba, eu vivi uma vida que não fazia sentido pra mim. Caramba, me dei conta que eu vivi a escolha dos outros. Como vai ser lidar com essa frustração? Isso acontece o tempo inteiro, né? Eu não uso esse vestido porque as pessoas acham feio, as pessoas acham brega, as pessoas acham vulgar, você sabe o que todo mundo pensa, e você? O que você pensa, né? Como que é pra você usar isso? Eu lembro até desse processo. Quando eu morei em Florianópolis foi um grande processo pra mim, assim, de autodescoberta. Até tem um curso que eu deixei que é gratuito, gente, ali no link na minha bio, que chama Eu Estou Perdida e Agora, que lá eu conto, né, os processos, as etapas que eu fiz pra eu me descobrir, pra eu me conhecer melhor. E uma das coisas que eu me dei conta lá é eu gosto muito de usar coisas confortáveis. E quando eu me dei conta disso, eu doei os meus saltos altos, eu doei decotes, doei roupas justas, tudo que eu precisava ficar me arrumando, sabe, pra estar confortável. Eu não tenho um salto hoje. Por quê? Porque eu vi que aquilo não fazia sentido pra mim. Então, e pra você? O que você tá escolhendo faz sentido? Por mais que não faça pras pessoas, pra você faz ou não faz? Como é isso pra você? Você mora aí dentro. A tua vida tem que fazer sentido pra você. Você paga o preço, lembra? Eu continuo nessa relação, minha relação tá uma bosta. Eu continuo nessa relação porque a pessoa precisa de mim agora. Precisa de você agora? Ou você tá com medo de romper e lidar com a sua carência, com a sua solidão, com o julgamento? O quanto você tá responsabilizando os outros para se manter nessa situação que você se coloca? Eu não viajo porque a minha família acha que viajar é gastar dinheiro à toa. A tua família, e você? O que você acha? Então, é começar a se colocar nesse mesmo nível, nesse mesmo patamar de relevância e importância que você coloca as outras pessoas. Eu gosto muito da frase que é eu assim como os outros assim como eu. Então, nós estamos aqui, eu assim como você. Nós estamos no mesmo nível de importância, de relevância. Então, se nós estamos no mesmo nível, significa que aquilo que acontece em mim, no meu universo interior, também vale, também importa, também conta. O que acontece no seu universo interior também importa, mas em algumas situações para você e não para mim. E aí nós precisamos entender onde começa e onde termina o meu espaço, a minha liberdade, o que interfere nos outros ou não, tá? Mas isso é um assunto para outra live, né? Então, observar se você está constantemente buscando reconhecimento, buscando o apoio, o suporte, a aprovação dos outros, para decidir o que você quer, assumir, escolher o que você precisa. Porque senão você é como uma criança que está sempre perguntando: eu posso ir? Eu posso ir por aqui? Mãe, eu posso ir ali? Mãe, eu posso, sei lá o quê? Eu posso comer isso? Eu posso dormir na casa do meu amigo? Em que aspecto você ainda está pedindo essa autorização? Que você ainda não conseguiu se permitir e se autorizar a fazer aquilo que você tem vontade, aquilo que você quer, né? A diferença é que agora você cresceu. Então agora você escolhe e você paga o preço. Você colhe os frutos e você assume as consequências. Seja de se posicionar ou seja de não se posicionar. Você está pagando e escolhendo da mesma forma. Você pode estar se escolhendo não se validar, não se bancar. Isso é uma escolha. Quando eu não me posiciono, já é uma escolha. Eu já estou comunicando algo. Quando eu escolho aquilo que você acha que é melhor para mim, é uma decisão que eu estou fazendo. E vai ter consequências e vou pagar o preço da mesma maneira. A diferença é só da onde veio a fonte disso. De mim, do que faz sentido pra mim, ou do que você está entendendo. E tá tudo bem, a gente não precisa pensar da mesma forma. A gente não precisa concordar nem para se relacionar, né? A questão só
é quando nossos valores são incompatíveis. Quando aquilo que é importante, prioridade na minha vida, uma base na minha vida, não condiz com o que é uma base da sua. E às vezes eu estou fazendo escolha olhando o seu referencial, que é totalmente diferente do meu. E quando isso acontece, quando eu tomo uma decisão que passa por cima, ignora os meus limites e passa por cima dos meus valores, lembra que eu contei aqui? Eu me posicionei, eu aprendi a me posicionar quando interferiu no valor de justiça para mim. Justiça é um valor importante para mim, tá ali no top. Então, não agir naquela situação ia ser prejudicial porque estava confrontando um valor meu. Agora, quantas escolhas você está fazendo e que você está sendo lesada? Porque um valor que você tem e que é muito importante não está sendo considerado, não está sendo respeitado. E para você entender isso, você vai ter que buscar internamente, isso ninguém pode te dizer. O que é importante para você? Quais são esses valores, esses fundamentos? O que é uma prioridade na sua vida? E o que é uma prioridade, quando eu falo uma prioridade, você pode observar no seu dia a dia, nas escolhas que você faz, na forma como você vive a tua vida. Né? Eu falo assim, que não é o que você gostaria, é o que de fato é. E aí, trazendo um exemplo aqui, acho que vai acabar a bateria, vai acabar a energia, gente. Trazendo um exemplo aqui, algo que as pessoas acham lindo dizer. Um valor, meu valor é a família. O valor é a família. E aí, quando chega final de semana, você tá atolada no trabalho. Quando você tem que escolher entre os amigos ou permanecer com os seus filhos, você coloca sempre em lugar os seus amigos. Então eu sinto muito te dizer, mas você gostaria que o teu valor fosse a família, mas não é. Porque no dia a dia você está tomando outras escolhas, você está fazendo outras decisões. Então, se bancar e se validar é inclusive reconhecer aquilo que de fato é, ser muito sincera, você se despir, né? E quando eu falo se despir, eu vejo como se fosse uma mulher nua em frente a um espelho, se olhando, se reconhecendo, sem máscaras, que de fato é importante para mim. Às vezes eu gostaria de dizer que é o desenvolvimento pessoal, mas não é. Às vezes eu gostaria de dizer que é espiritualidade, mas eu nunca me conecto à espiritualidade, eu nunca oro, eu nunca paro um tempo para me conectar com algo superior, né? A questão é respeito, saber se respeitar e respeitar o próximo. Amei o exemplo do aniversário. Então, é ser muito sincero. O processo do autoconhecimento, gente, ele passa por esse processo de você se permitir ser quem você está sendo neste momento e não o que você gostaria. Porque se você entra no que você gostaria, você entra nesse julgamento de isso aqui é certo ou errado, lembra? E aí, quando você se coloca como errado, você vai entrar na autocrítica, na rigidez, no autojulgamento, na punição, no sentimento de inadequação, na vergonha, certo? Então, ser muito sincero, cara, de fato é isso, ser sincero consigo mesmo, né? Deixa eu ver o que mais que eu coloquei aqui, gente. Eu acho que de certa forma eu já falei. Eu trouxe um questionamento aqui que é: o que te faz acreditar que outra pessoa pode saber o que é melhor para você, sendo que é você que mora aí dentro, é você que sente, pensa, precisa e gosta, o que acontece aí. Então, o que te faz acreditar que outra pessoa sabe melhor do que você aquilo que é bom para você, aquilo que você precisa? Se você mora aí dentro, a questão é só o quanto você está se relacionando com o externo e ignorando o que acontece aqui dentro. E acontece aqui dentro são os meus sentimentos, os meus pensamentos, como o meu corpo recebe isso. Eu falo assim que você pode fugir. No final do dia, quando você deita essa cabeça abençoada no travesseiro, é você com você. A conta vem do que você está sentindo, de como foi o seu dia, do resultado das escolhas que você fez nesse dia. Então, eu falo que é virar esse olho para dentro, vira esse olho para dentro, busca aqui dentro essas respostas, sabe? Deixa eu ver o que mais que eu coloquei aqui, gente. Eu acho que eu já falei mais ou menos o que eu queria trazer nesta live. Em um outro momento eu quero falar sobre o processo de você começar essa construção de confiar
no teu sentir, na tua intuição, nessa validação desse feeling que a mulher tem, né? E o Yogi Bhajan tem uma frase que é da mulher, que é: o desconhecido é conhecido para mim. Então, numa próxima etapa, é esse mais sutil, né? Esse sentir que a cabeça não compreende, mas que nós sentimos, né? E esse processo da autovalidação, de se bancar, ele é importante porque só você pode descobrir o que é importante para você. Só você pode buscar e encontrar essas respostas para ter mais clareza daquilo que te fortalece, daquilo que traz a expressão de quem você é à tona. E enquanto você está vivendo, se baseando no externo, no referencial das outras pessoas, você está deixando de trazer a sua contribuição, né? E Deus não erra. Deus, a referência do divino, qualquer que você tenha, né? Ele não erra, ele criou a tua versão. A questão é o quanto isso está encoberto por camadas e camadas de referências externas, de escolhas dos outros, e o quanto isso já foi lapidado e você vai tirando. E eu falo assim, às vezes as pessoas elas tentam se preencher com algo, e o movimento que elas poderiam estar fazendo para encontrar esse algo, essa conexão ali dentro, seria esse se esvaziar. Me esvaziar da opinião dos outros, me esvaziar do referencial, do ponto de vista, das escolhas dos outros, me esvaziar daquilo que as pessoas acham que eu deveria estar fazendo, me esvaziar daquilo que me disseram que seria bom para mim, e ficar só com o que existe de verdade aqui dentro. E essa é a minha contribuição. Porque quando eu consigo chegar neste lugar, que eu sou a expressão, que eu trago à tona e manifesto a expressão de quem eu vim para ser, aí a minha luz começa a fazer a diferença. Aí eu começo a me conectar e tocar e trazer aquilo que eu vim ser. Trazer a expressão e a manifestação daquilo que eu fui criada para ser nessa experiência e nessa jornada. E é quando eu chego nesse ponto que eu contribuo fortemente com as pessoas, que eu dou o meu toque, sabe? É como se nós estivéssemos fazendo um prato, um jantar, e eu tenho um ingrediente específico. Então, quando eu chego nesse ponto em que eu me dispo, existe isso de despir, daquilo que as pessoas esperam, ou daquilo que as pessoas me fizeram acreditar sobre mim, e eu fico com aquilo de fato, veio comigo, isso, aquele toque, o meu ingrediente para esse jantar, aí eu contribuo, dando o meu gosto, dando a minha cor, o meu tom, a minha frequência, e ali eu posso ir além. Ali o meu movimento, a minha caminhada faz sentido para mim. Aí o caminho se alinha. Mas isso eu busco internamente, isso ninguém tem como te dizer. Isso é uma busca em que nós podemos fazer convite, dar ferramentas, apontar direções, mas quem trilha é você. É você. E você pode olhar para isso como algo assustador e desesperador. Caramba, depende de mim. Ou você pode olhar de uma outra perspectiva de, uau, depende de mim. Então, cabe a mim, eu posso fazer isso. Sem esperar outra pessoa, sem me tornar refém de outra pessoa. Porque as rédeas da minha vida, as rédeas do meu processo, da minha cura, da minha transformação, estão aqui dentro. A chave está aqui dentro. Isso é libertador. Então, é esse o convite. Mais uma vez, a frase do Freud, que eu comecei aqui a live para vocês. Qual é a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa? Onde você está delegando as rédeas da sua vida para outras pessoas, por medo, por insegurança, por desconforto de desagradar, de errar. Nós não temos certeza. A vida ela não trabalha com o setor o departamento de certezas foi despedido quando nós entramos aqui na vida. Não tem essa possibilidade. Tem a confirmação de isso está leve para mim, isso está fazendo sentido para mim, isso está fazendo meu coração pulsar, eu estou me sentindo mais forte nesse movimento, isso está me fortalecendo, me nutrindo, isso está vibrando, pulsando no meu coração. E isso é você que vai buscar. O meu caminho não é o mesmo que o seu. Às vezes nós caminhamos juntas numa mesma direção, mas você tem o seu e eu tenho o meu. Você tem o seu ritmo, a sua velocidade, o teu caminho e eu tenho o meu. Então, enquanto você estiver se guiando, se direcionando e esperando que alguém te diga como viver a sua vida, como você pode e deve se comportar, como você pode e deve se sentir,
você está deixando de trilhar esse caminho de volta para essa mina, para essa fonte que existe aí dentro. E quero deixar um convite para vocês, que eu trabalho de 3 formas, que uma forma é com retiros de meditação, de autoconhecimento, de alinhamento espiritual, com cursos online de autoconhecimento, que no momento não tem nenhum aberto. E o terceiro caminho que eu sirvo, que eu me ofereço, é o atendimento, um processo terapêutico individual. É um processo espiritual. Isso significa que é um trabalho chamado Ventre de Luz, porque agora é um trabalho que ele vai trabalhar as questões uterinas, ou seja, as suas memórias, os seus registros, os seus sentimentos que são inconscientes. Aquilo que você sente e que você não consegue buscar com a sua mente de onde isso veio. Você não consegue compreender de onde vem uma angústia, de onde vem uma dor, de onde vem um sofrimento, de onde vem um padrão, porque são registros que estão internalizados profundamente no seu ser. E o trabalho que eu faço nesse processo terapêutico individual chamado Ventre de Luz é um processo, então são 4 etapas, são 4 atendimentos com os seus mentores. Então eu digo assim, são seres de luz que te amam incondicionalmente, que sabem da sua jornada, sabem o que você sente, sabem o que você pensa. Eles sabem mais sobre você do que você mesmo. E é por isso que nos meus atendimentos, nos meus processos, eu não peço para você me contar o que está acontecendo com você, o que você está vivendo, porque tudo que você me trouxer vai ser a sua interpretação da sua vida. E essa interpretação, essa lente que você usa, muitas vezes ela está condicionada com pontos de vista de outras pessoas, com crenças, com padrões, com dogmas, com paradigmas, com coisas que não são suas, mas que você usou essa lente dos outros para aprender a olhar, como lente da nossa família, da sociedade, de pessoas que nós convivemos. Mas os seus mentores, eles sabem o que de fato você está vivendo e que você não está enxergando. Porque às vezes você está olhando, implicando de repente, achando que a causa da sua insatisfação, do seu sofrimento, vem ali da sua relação com a sua família, com o seu marido, com a sua esposa, enfim, não sei com quem você se relaciona, mas aquilo ali é só a gota d'água, e a origem, a raiz disso está em algo muito mais profundo. Então esse trabalho que eu faço é um trabalho espiritual, significa que você só precisa ter o livre-arbítrio de decidir e fazer essa escolha. Eu quero olhar para essa direção, eu quero limpar, eu quero harmonizar esse aspecto sobre mim mesma. E aí o trabalho vai ser feito com os seus mentores. Então eu fico ali como canal e eles vão fazer esse trabalho de harmonizar, de limpar, de liberar aquilo que está registrado em você, no seu emocional, no seu corpo físico, na sua relação consigo mesma, na forma como você se percebe como mulher, e isso tudo é registrado no seu útero, mas que você não tem condições de racionalmente acessar esse lugar com profundidade. E aí que os seus mentores entram fazendo esse trabalho e é comunicado para você. Então, esse é um convite que eu deixo, como tudo é uma escolha, como tudo é uma decisão. E existe essa questão desse amor e dessa condição tão grande, que está tão além da nossa compreensão, do nosso sentir, que é essa luz e esse amor incondicional que respeita, inclusive, o nosso livre-arbítrio. Essa decisão de permanecer numa situação ou querer sair. De escolher pela dor ou escolher pelo amor. E existem vários caminhos e você não precisa ir sozinho. Então, se hoje no seu coração isso é algo que faz sentido para você, de tomar essa decisão, de olhar para algo que você está sentindo, algo que você está experienciando sobre si mesmo, algo que acontece aí dentro de você e que às vezes você não falou para ninguém, mas que os seus mentores sabem, existe então essa possibilidade. Esse é um caminho que eu deixo o convite para você. Se você sentir, se você achar que faz sentido para você, que você se conecta, é só você me chamar no direct que eu explico, te passo as informações. Porque esse trabalho também passa pelo livre-arbítrio e essa decisão de aceitar um processo de limpeza, de liberação e de cura. Certo, gente? Muito obrigada por estarem aqui neste momento comigo. Vou pedir para vocês me mandarem como é isso para vocês comentarem aqui, qual que é o desafio que vocês têm nesse processo de autovalidação, para que eu possa trazer em uma próxima live falando mais sobre algo que você ainda acha muito desafiador ou em uma questão que você geralmente esbarra, e pedir para vocês compartilharem, enviarem essa live, vai ficar salva
com quem vocês sentem que precisa e que vai ser contribuição para essa pessoa também. Tá bom, gente? Um beijão para vocês, muito obrigada.